Olá pessoal, imagine isto, em uma doença que é puramente hipotética, desconhecida no momento e que ainda não apareceu. Doença X é um termo cunhado para uma doença hipotética, que ainda não ocorreu e permanece desconhecida. Atualmente, especialistas de todo o mundo estão a avaliar cenários potenciais, a explorar o que poderá acontecer e a determinar como se preparar para um vírus que poderá ter um impacto devastador, possivelmente ceifando até 20 vezes mais vidas do que a pandemia de Covid-19. Bem-vindo ao misterioso mundo da doença X. Um tipo de patógeno hipotético, um substituto para uma ameaça à saúde desconhecida e potencialmente devastadora que poderá surgir no futuro, seja de uma galinha, um mamífero, da floresta ou laboratório, ninguém sabe. A doença X representa o conceito de que a próxima grande crise sanitária de nível pandêmico poderá vir de qualquer lado, algo que nunca vimos antes. Nesta discussão fascinante, aprofundamos no reino sinistro da doença X, um termo cunhado pela Organização Mundial de Saúde em 2018. A nossa viagem começou revisitando o impacto assustador do vírus Wuhan, que infectou 770 milhões de pessoas e ceifou 6,9 milhões de vidas. No entanto, preparem-se, porque os especialistas estão a soar o alarme de que a doença X poderá fazer com que o vírus Wuhan pareça um mero ato de aquecimento. A doença X, como conceito, é um substituto para um micróbio desconhecido, uma ameaça potencial que pode surgir de qualquer lugar como uma fazenda, uma floresta ou até mesmo um laboratório. A incerteza em torno disso é incompreensível. Os relatórios continuam a surgir, pintando quadros sombrios, mas, infelizmente, sem soluções concretas. Mas o que torna tudo mais assustador é a falta de um plano claro de resposta à pandemia. Quero dizer, sério, 3 anos após a chegada do vírus Wuhan, ainda estamos tropeçando no escuro. Quando o próximo surto chegar, e acredite, acontecerá, ficamos perguntando, e as escolas deveriam fechar, as máscaras devem ser obrigatórias. E as vacinas? Eles deveriam ser obrigatórios ou deixados à escolha pessoal? Diante da iminência de uma futura emergência sanitária, devemos priorizar a minimização do número de vidas perdidas ou concentrar nossos esforços na preservação do número de anos de vida? A doença X pode ser um termo por enquanto, mas também é um alerta severo. O mundo não pode improvisar uma pandemia, ele precisa se preparar. Mas os sistemas de saúde pública ainda estão despreparados. A recente reunião de alto nível sobre a pandemia na ONU revelou que as obrigações dos governos se transformaram em meras recomendações, colocando a Organização Mundial de Saúde novamente numa posição de responsabilidade. Os sistemas de saúde pública continuam despreparados, os decisores políticos não têm intenção e o mundo parece ter esquecido o caos da última pandemia. Testemunhamos isto ao longo da história com doenças como o VIH-Sida nos anos 80 e, mais recentemente, a Covid-19. Estas doenças eram outrora desconhecidas, não reconhecidas e sem nome, semelhantes à doença X, até saírem das sombras e se tornarem demasiado reais. Mas por que deveríamos nos preocupar com a doença X? É apenas um conceito hipotético, certo? É sim. No entanto, é também um lembrete crucial de que precisamos estar preparados para o inesperado. A doença X representa o potencial para ameaças significativas à saúde que podem surgir a qualquer momento, sublinhando a importância de sistemas de saúde robustos, mecanismos de detecção precoce e estratégias de resposta rápida. A doença X não pretende nos assustar, mas sim nos manter vigilantes. É um apelo à ação para cientistas, decisores políticos e profissionais de saúde em todo o mundo, instando-os a manterem-se à frente da curva, a anteciparem-se e a prepararem-se para o inesperado. Então, como é a doença X? O que isso poderia fazer? Como nos preparamos para isso? A doença X não é uma doença específica, mas sim um substituto para um patógeno desconhecido que poderia causar uma epidemia global. Representa o conceito de que uma grave epidemia internacional poderia ser causada por um patógeno atualmente desconhecido por causar doenças humanas. Não descobrimos um novo vírus ou bactéria, mas sim a ideia de que sempre existe uma nova ameaça infecciosa que ainda não encontramos. Uma característica definidora da doença X é a sua origem desconhecida. Poderia surgir de qualquer lugar, contato de animais ou evoluindo de uma doença humana existente.
O aspecto mais preocupante da doença X é a falta de imunidade existente na população global. Sendo uma doença nova, nenhum de nós a teria encontrado antes, deixando nosso sistema imunitário despreparado para combatê-la. Sem uma vacina ou outras formas de tratamento, estaríamos vulneráveis a todos os efeitos da doença. A doença X não está limitada a nenhum tipo específico de patógeno, pode ser um vírus, uma bactéria, um prion ou qualquer outro micro-organismo. O ponto-chave é que é algo novo e inesperado. O impacto potencial da doença X é imenso, dada a sua natureza hipotética e a imprevisibilidade das suas características. A doença X representa um patógeno desconhecido que pode causar uma epidemia futura, uma carta coringa no baralho das doenças infecciosas. As suas características ainda não são conhecidas e esta imprevisibilidade poderá ter consequências de longo alcance na saúde global. Imagine uma doença que se espalha mais rapidamente do que qualquer coisa que tenhamos visto antes, afetando milhões, se não milhares de milhões, em todo o mundo. A convulsão social da doença X pode levar ao pânico, ao medo, à discriminação, à estigmatização e à quebra da coesão social. Em essência, a doença X pode potencialmente causar doenças generalizadas, perturbações econômicas e convulsões sociais. A magnitude exata destes impactos é incerta, mas o potencial existe. Comparar a doença X com a Covid-19 é como comparar maçãs com laranjas. A Covid-19 provou a sua capacidade de se espalhar rapidamente, causando doenças graves e morte. Agora imagine uma nova doença, desconhecida pela ciência, potencialmente ainda mais mortal ou contagiosa, está é a essência da doença X. É difícil fazer uma comparação direta entre a doença X e a Covid-19. Ambos representam ameaças significativas à saúde global. A Covid-19 já causou imenso sofrimento e perturbação, e a doença X tem potencial para fazer o mesmo ou pior. Embora a doença X permaneça um mistério, os esforços para compreendê-la e prepará-la continuam no mundo da saúde pública. O desconhecido é apenas mais um desafio a ser enfrentado. Pessoal, ao encerrarmos esta jornada reveladora sobre a ameaça iminente da doença X, é crucial reconhecer a dura realidade. A urgência é evidente, e o momento de enfrentar esses desafios é agora. Não podemos nos dar ao luxo de descartá-lo como mera ficção. O mundo, meus amigos, não pode improvisar uma pandemia, exige preparação. À medida que navegamos nas incertezas que temos pela frente, vamos manter-nos informados, vigilantes, e acima de tudo, dar prioridade à cooperação global. A doença X pode ser um termo hipotético por enquanto, mas o seu impacto potencial é um lembrete claro de que devemos unir-nos, preparar-nos e garantir que, quando a próxima crise chegar, estejamos prontos para enfrentá-la de frente. Mas aqui está a verdadeira questão: compartilhar é cuidar. Divulgue a doença X, para que possamos aumentar a conscientização e construir uma sociedade informada. Juntos, podemos transformar consciência em ação. Comente abaixo com sua opinião, dúvida ou sugestão para tópicos futuros. Sua voz é importante e seu envolvimento alimenta esta comunidade. Vamos nos manter conectados, informados e, o mais importante, preparados. Fique seguro, mantenha-se informado e, juntos, vamos construir um futuro onde não sejamos pegos de surpresa. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Até a próxima! Um forte e saudável abraço.